Então, pessoal, a dinâmica é a mesma dos últimos domingos, né? A ideia aqui não é exaurir o texto, não é a gente comentar versículo a versículo do texto, mas a gente aprender a enxergar a Bíblia como uma única narrativa, então a gente vai acelerar um pouco, digamos assim, grandes porções do texto. Hoje nós veremos 3 capítulos de Gênesis, 29, 30 e 31, em continuidade com a história de Jacó. Jacó, que deixamos ele fugido no domingo passado. Ele fugiu do seu irmão Esaú, após toda aquela confusão, toda aquela situação de engano que ele cometeu contra o irmão e também envolvendo seu pai em relação à bênção e tudo. Então ele foge para uma terra distante em direção a Labão, seu tio, irmão de sua mãe, a Rebeca. E é exatamente isso que a gente vai ver hoje aqui nesses 3 primeiros capítulos de Gênesis. Só lembrando bem rapidamente o que a gente viu na semana passada, porque é importante para a gente dar continuidade nesse entendimento como uma única narrativa. Tá? Então, em Gênesis 27, a gente tem a profecia ou a promessa, a visão de Deus, como você achar melhor chamar, em que Deus revela a Rebeca, e aí vamos voltar um pouquinho aqui na Bíblia, Gênesis 25, gente. Gênesis 25, versículo 23, quando Rebeca, então, sofrendo muito com a gravidez, ela, então, consulta ao Senhor, e a resposta do Senhor é a seguinte, Gênesis 25, 23. Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Então a gente já tinha uma profecia de que o Senhor havia separado, havia elegido Jacó, que é o mais novo, né? Depois ele vai ser o mais novo, né? Quando nasce, em detrimento de Esaú, invertendo o costume cultural da época daquele momento. E algo que a gente precisa destacar é que, embora Jacó tenha sido sempre movido pelos interesses pessoais, Deus se valeu disso para fazer cumprir a sua vontade. A gente viu a tensão na narrativa em que Jacó procurava o próprio interesse, Esaú fazia pouco caso daquilo que deveria ser-lhe muito importante, muito precioso, que é a primogenitura e as bênçãos que vêm com ela. Obrigado. E a sua mãe, Rebeca, ao tempo todo incentivando, instigando o filho também a se apropriar daquilo que havia sido revelado. E Isaac também ignorando até mesmo a instrução, aquilo que Deus revelou a Rebeca, e intencionava de fato a abençoar Esaú, em vez de abençoar Isaac, como seria a resposta à palavra do Senhor. Então a gente já vê que a estrutura familiar ali compete com a vontade de Deus, mas ainda assim a vontade de Deus é realizada. Jacó é abençoado. Isso não justifica nenhum ato de Jacó. Entretanto, a vontade de Deus é estabelecida porque ela é soberana. E, em muitos casos, até atitudes questionáveis são meio para que a vontade de Deus seja cumprida. Ok? Então, a gente deixou o capítulo 27 e 28 dessa forma. E o ensino teológico de 27 e 28 da semana passada é o seguinte: a promessa de Deus será cumprida, seja quais forem as circunstâncias. Tudo que acontece, acontece segundo a vontade de Deus, para o cumprimento da tua palavra, de acordo com a sua providência. Ok? A providência é a vontade de Deus sendo realizada através dos atos comuns, através das nossas decisões, das nossas escolhas, dos eventos menores que sejam na vida,
A vontade de Deus vai se cumprindo na história e isso a gente chama de providência, a providência divina sendo cumprida aqui. E o texto termina então com Deus se revelando a Jacó em um sonho. E aí, vamos pular para Gênesis 28, versículos 13 a 15. Nessa introdução eu mesmo vou ler, irmãos, só para a gente ganhar tempo, tá? Mas aqui é a visão de Jacó, quando ele já foge para a região onde se encontra o seu tio Labão, e no caminho ele então deita e vê o Senhor, e aí então ele acontece o seguinte, capítulo 28, versículos 13, 14 e 15. Assim como Deus fez com Abraão e Isaque, ele confirma os termos... desculpa, gente. Eu estou lendo a minha nota, porque eu... Desculpa, gente. Versículos 13. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te a darei, e a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a essa terra, porque não te desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Essa é uma promessa para Jacó, de fato, mas a gente precisa enxergar essa promessa dentro do grande contexto. Aqui Deus não prometeu nada além do que ele havia prometido para Abraão e Isaque, com exceção do detalhe de que ele teria que voltar para essa terra, né? Mas qual é o meu ponto aqui? Nesse texto, nessa visão, o que Deus está fazendo é estabelecendo Jacó oficialmente como representante da aliança. Então é como se Deus estivesse dizendo o seguinte: olha, agora você é o meu representante pactual. A partir de agora, você na história passa a ser o meu representante. Isaac vai continuar sendo historicamente, como Abraão o é, ok? Mas agora oficialmente Deus se revela a Jacó para mostrar os termos do pacto, para renovar a aliança. Então não é uma mera aliança com Jacó, não é mais uma aliança com Jacó, percebem? É a mesma aliança com Abraão, tanto que Deus usa as mesmas palavras, e ele se apresenta dessa forma: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. Então ele está dizendo: eu sou o Deus da aliança, e da mesma forma que eu agi com Abraão e com Isaque, agora eu ajo com você. Então, essa autoridade divina, como o Deus da promessa, o Deus pactual, é assim que ele se revela a Jacó para levantá-lo como representante. Deus permitindo, em breve a gente vai chegar no livro de Êxodo, e é exatamente dessa forma que Deus se revela a Moisés. Eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então é Deus chamando Moisés para ser o novo representante pactual num novo momento histórico a partir da aliança de Abraão. Percebem? É uma única história, está tudo costurado. Então aqui, de fato, Deus está abençoando Jacó, porém ele está na realidade confirmando os termos da aliança. A aliança continua, Jacó. A aliança continua. Agora, o que é importante? A natureza unilateral da aliança permanece. É parte de Deus a aliança e Deus é o garantidor do seu cumprimento. Porque na continuidade desse texto, vejamos o versículo, deixa eu achar aqui, 20, agora do capítulo 28. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Gente, Jacó não entendeu nada quando ele faz esse voto.
A gente acha bonito, olha assim, nossa, que bacana, então Jacó, aí Betel, casa de Deus, a gente começa a, né, mistificar o negócio. Jacó não entendeu nada, Jacó não precisava falar nada disso, gente. O que o texto está nos dizendo é o seguinte: Deus se revela como o agente pactual, como o soberano nessa relação, é unilateral, ele já prometeu, não interessa o voto de Jacó, Jacó vai voltar, e realmente o Deus de Abraão e de Isaac será Deus de Jacó, mas não porque ele fez esse voto, porque ele foi separado para isso, isso Jacó ainda não entendeu, então ele ainda acha que a dinâmica é de mão dupla, percebe? A visão, usando a palavra aí da moda, o mindset de Jacó, a forma de pensar de Jacó ainda é a da troca. Eu preciso fazer alguma coisa. Então, realmente, se eu ver que vai dar certo, eu vou me propor para isso. E a gente, olhando a história de longe, fala assim, caramba, Jacó, você ainda não entendeu que não é contigo. Não tem nada a ver com você, não é você que vai fazer. Esse seu voto não tem valia. Ele não tem valia. Esse não, ok? O que tem valia aqui, o centro do texto é a aliança de Deus com Jacó, é uma aliança de natureza unilateral, e ela vai ser cumprida, isso vai acontecer, mas por causa de Deus, por causa da fidelidade de Deus, e não por causa do voto de Jacó. Então o que a gente vê aqui no texto de hoje, agora entrando no nosso texto hoje, 29, 30 e 31, a gente vê como que Deus vai transformar o coração do seu eleito. Lembra que lá nas nossas aulas de teologia bíblica, é uma série ótima para você voltar com tempo, assistir de novo, são poucas aulas, mas elas nos ajudam muito a acompanhar esse novo momento aqui da nossa escola dominical. Principalmente as primeiras aulas, em que a gente fala sobre a interpretação e o conceito da teologia bíblica. Eu vou resgatar um conceito da revelação bíblica. Uma das características que a gente salientou na época é que a revelação é progressiva. Alguém se arrisca no microfone a dizer o que significa isso? Quando a gente fala que a revelação é progressiva? Tem problema errar não, gente. Está todo mundo em família aqui, família da fé. Ninguém, gente. Vocês têm que estar mais convicto daquilo que vocês sabem, eu sei que vocês sabem. Gente, a revelação é progressiva, é porque no início Deus vai revelando um pouquinho, e na medida em que o texto bíblico passa, mais da realidade nos é revelada, em progressão. Então, a gente tem o conceito de eleição desde o início da Bíblia, não temos? A gente viu isso lá em Noé. E aí vamos voltar então para Gênesis 9. Gênesis 9, aí sim, agora eu vou pedir para alguém ler para mim, por gentileza. Não, Gênesis 9 não, gente. Hoje está confusa minhas notas aqui. Gênesis 6, pessoal, desculpa. 6. Gênesis 6. Vamos voltar. Gênesis 6. Alguém lê para mim o versículo 7 e 8 de Gênesis 6. Só um minutinho, não, peço desculpa. Só para trazer o microfone, que aí todo mundo consegue ouvir. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os ter havido feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Lê o 9 também, por favor, dona Aparecida. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Obrigado. Aqui a gente vê o princípio da eleição. O capítulo 6, versículo 5, diz que
a maldade do homem havia se multiplicado. Toda a terra havia se corrompido por causa do pecado. E aí, então, como a gente acabou de ouvir, no versículo 8, há uma quebra. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Princípio da eleição. No meio de uma geração completamente corrompida, o Senhor resgata Noé. E aí, então, o versículo 9. Eis a história de Noé. Noé era justo e íntegro entre seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ou seja, o que o texto está nos ensinando aqui? Aquele a quem Deus separa, ele transforma em justo e íntegro. Mas isso está muito claro no texto? Não, né? Tá? A gente até passa batido. E alguns até invertem a interpretação e dizem, não, está vendo? Noé encontrou graça porque ele era um homem justo e íntegro. Não, então não é graça, é mérito. Mas não é o objetivo de Gênesis 6. A gente já passou por esse texto. O objetivo de Gênesis 6 era mostrar que a corrupção da descendência da serpente havia manchado toda a criação. E era necessário uma intervenção de Deus. A descendência da mulher seria aquela que Deus retirasse para si, separasse para si e preservasse do pecado. Esse é o foco de Gênesis 6. Não é nos ensinar acerca de como Deus trabalha na vida do eleito. Por isso ele é tão breve. 2 capítulos para contar toda a história de Noé, ok? 2 versículos para contar toda a história de Noé. Agora, olha, vamos voltar para o nosso texto de Gênesis 29 a 31. Quando a gente compara com a narrativa anterior, de 27 e 28, aconteceram coisas muito importantes. Houve a gravidez de Rebeca, houve a promessa, ou a profecia de Deus sobre Jacó sendo senhor de Esaú, ou seja, o favorito em termos, né, de eleição, separado por Deus para receber a bênção. Teve a criação dos gêmeos, teve o crescimento deles, a questão daquela crescimento, quando eu falo a própria situação deles venderem ali a primogenitura. Então, um acompanhamento de toda a vida deles, até o momento em que Jacó engana o pai, toda aquela tensão, Jacó foge. Gente, é muita coisa importante acontecendo só em 2 capítulos, vocês concordam? E pouco se fala. Pouco se fala. Você tem poucos diálogos. Agora, quando a gente olha capítulo 29, 30 e 31, embora sejam 20 anos de narrativa, mais ou menos o mesmo tempo, talvez um pouco mais, dos capítulos 27 e 28, a gente tem muitos detalhes, a gente tem muitos diálogos, a gente tem muita coisa acontecendo, a gente tem discussão, a gente tem a percepção de Jacó, a gente tem a opinião dele dos fatos, a gente tem diálogos mais extensos. Por que o texto bíblico se delonga mais nesse momento da vida de Jacó? E é o que a gente tem o ensino teológico do texto, exatamente isso que eu ilustrei com Noé. A progressão hoje vai nos ensinar aqui nesse texto como que Deus transforma o coração do seu eleito. Ele gasta muito mais tempo falando sobre Jacó do que sobre Isaac, por exemplo. E fica muito claro, ao contrário de Abraão, por exemplo, o caráter de Jacó. Quem chegou até aqui na narrativa vai falar assim, é sério que é esse o eleito? Tudo bem que Esaú também não é lá grande coisa, né? Ele tomou mulheres para si, desobedecendo o pai, mulheres de outros povos, tudo. Mas assim, Jacó não é flor que se cheire. É esse mesmo eleito? Então o texto bíblico está progredindo nisso, percebem? É esse o passinho que a gente vai dar hoje. Como que o Senhor age com misericórdia na vida dos eleitos, transformando seu coração, transformando a disposição do coração. Então, vamos aqui para alguns destaques importantes da narrativa. É assim que a gente vai funcionar hoje, tá? Como é uma narrativa extensa e tem muitos detalhes,
eu vou destacando algumas partes da narrativa para nos ajudar a entender o todo. E sempre que vocês tiverem dúvida, podem me interromper a hora que vocês quiserem, tá bom? Então, olha só, gente. Primeira coisa, como que começa essa jornada de Jacó? Jacó inicia uma jornada de mais de 600 quilômetros. Tá? A gente não tem muita noção quando a gente está lendo o texto, mas da onde Jacó estava até o local onde Labão morava, são cerca de 600 quilômetros. Alguns falam 700 e tal, mas basicamente é o que hoje é a distância de Israel até a Síria. E toda essa caminhada ele provavelmente fez sozinho. O texto de Gênesis não nos poupa de detalhes quando servos os acompanham, como Isaac, ou no caso de Isaac, ou de Abraão, ou de Ló. Mas aqui em local nenhum menciona servos seguindo Jacó. Até pode ter sido um ou outro, mas com certeza a situação de Jacó é completamente diferente dos seus pais. Ele entra numa jornada com ninguém, ou uma companhia que seja muito irrisória a ponto do texto nem registrar, e com pouquíssimos pertences. Vejam, o Jacó, ganancioso, que enganou o irmão, que enganou o pai, o que ele pede no voto dele? Se Deus me fizer voltar com vida e me abençoar com pão para comer, quer dizer, ele está ali no limite. Ele saiu praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Então, ao contrário de Isaac, por exemplo, que quando vai ter com a sua, para conhecer a sua esposa Rebeca, vamos abrir em Gênesis 24. Vamos ver a diferença entre a situação de Isaac saindo para encontrar a sua esposa, Rebeca, e a situação de Jacó. Gênesis 24, versículos 52 e 53. Alguém lê para mim, por favor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata, e vestidos, e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Então, o que está acontecendo aqui? Abraão já estava mais velho, e ele precisava arrumar uma esposa para Isaac. Ele então chama um servo dele e o envia a determinada região para encontrar uma esposa dentre a sua parentela, e com esse servo, além de tudo isso que a gente viu, ainda foram 10 camelos com ele. Camelo era usado para carregar carga. Então foi uma comitiva enorme com esse servo de Abraão para buscar uma esposa para Isaac. Então foi uma jornada com muitos recursos. Ao contrário da jornada de Jacó. Naquela época era comum você oferecer um dote pela esposa. Você oferecia algo em troca, no momento do casamento. Então, assim que chega a comitiva de Isaac, no caso representada pelo seu servo, para então procurar, de Abraão, desculpa, para procurar uma esposa para Isaac. O que Jacó tinha para oferecer para sua futura esposa ou para o seu futuro sogro? Nada. Estava fugido. Ele só tinha o trabalho dele, gente. Então essa coisa de, não, eu vou trabalhar por 7 anos pela sua filha Raquel, é porque era a única coisa que ele tinha para oferecer. Ele não tinha mais nada para oferecer. Então a diferença é muito grande. Aquele enganador, aquele ganancioso, que tentou conquistar tudo com as próprias mãos, sai sem nada para uma terra muito distante e só tem o próprio trabalho. E quem ele encontra nessa terra? Labão. Labão era tio de Jacó, irmão da sua mãe Rebeca. E ele encontra um enganador que nem ele. Tá?
E a primeira menção de Labão na Bíblia está nesse capítulo 24 mesmo de Gênesis. Eu peço que outra pessoa o leia, versículos 29 e 30. É só levantar a mão que o microfone chega. Gênesis 24, 29 e 30. Aqui já é quando a comitiva o servo, né, de Abraão chega para encontrar Rebeca, aquela coisa toda. Então, olha a primeira menção de Labão na Bíblia. Então, despediram a Rebeca, sua irmã. Desculpa, meu irmão, desculpa. Capítulo 24, versículo 29. 24, versículo 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão, e este correu ao encontro do homem junto à fonte. Pois quando viu o pendente e as pulseiras, mas não sua irmã, tem dó, ouvindo as palavras de Rebeca, sua mãe, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, no qual estou à fonte, junto à fonte. Tá, não vou. Só para destacar, eu vou ler de novo. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Esse correu ao encontro do homem junto à fonte. Esse homem junto à fonte é o servo de Abraão. Pois quando viu o pendente e as pulseiras na mão da sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Então depois você pode voltar nessa narrativa, mas ali o servo de Abraão tinha entendido, reconhecido que aquela moça, Rebeca, era a moça que Deus havia separado para Isaac. E aí ele então dá presente para ela. E aí o que acontece? Labão olha os presentes, enche o olho e sai correndo em direção ao cara. E aí, como que ele recebe o cara? Vejo que realmente você é servo do Senhor, e começa lá a bajular o sujeito. Mas o texto é muito claro. O que encheu o olho de Labão na hora e fez ele se alegrar e correr? Foram os pendentes, as pulseiras e tal. Isso não está à toa na Bíblia, gente. Eu sou chato nisso, vocês já sabem, eu repito, falo, vou repetir até morrer. Nada é desperdiçado na Bíblia, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Por que no versículo 24 falou disso? Porque Moisés vai introduzir Labão lá na frente daqui a pouco. Então, quando Labão aparece na narrativa, é para a gente lembrar disso. Tá vendo? É aquele sujeito lá que tem o olho comprido aí para a pulseira da galera, para as riquezas, que se interessou ali pelos dotes de Rebeca. É esse sujeito, é para ele que Jacó está indo. E então, Jacó se apaixona por Raquel. Ele se encontra com Labão e encontra-se, né, com a sua filha, com a filha de Labão, Raquel, e se apaixona. Pedi para o Reginaldo ler capítulo 29 de Gênesis. Agora as leituras vão ser um pouco maiores, mas realmente porque, como eu falei, a gente tem muita coisa para cobrir, e o texto nos dá mais detalhes dessa vez. Então, capítulo 29 de Gênesis, versículos 15 ao 20. Depois disse Labão a Jacó: acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Dize-me qual será o teu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse: 7 anos lhe servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão: melhor é que eu a dê, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó 7 anos, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Até qual versículo, pastor? Até esse mesmo, até o 20. Obrigado, Ginaldo. Vejam, irmãos, a motivação de Jacó foi boa? Foi?
É amor a motivação dele? Sim ou não? Sim. Mas olha só, olha os detalhes. Versículo 17. Lia tinha os olhos baços. Ela provavelmente era vesga, tá? Tinha algum estrabismo, alguma deficiência visual. Não era cega não, tá? Porém, Raquel era formosa de porte e de semblante. Ou seja, o corpo e o rosto de Raquel se destacavam. E aí o 18, Jacó amava Raquel. Gente, a própria cultura da época não permitia essa coisa do amor romântico. Nossa, estou apaixonado por essa moça, porque ela vê o mundo como eu vejo, ela tem os mesmos sonhos, os mesmos planos, os mesmos projetos, a gente vai construir uma família junto. Não, gente, ele olhou ela alimentando o rebanho, gostou e falou, estou apaixonado. Não vamos projetar a nossa visão no texto. Vamos ler o que o texto nos diz. E o texto nos diz isso. E o texto nos diz... Judite, quer falar? Não. Que eu peço para trazer o microfone. Tá bom. Exatamente. A beleza sempre atraindo as pessoas, né? E aqui mostra os critérios e os valores invertidos de Jacó. Jacó continua com aquela visão materialista, carnal, digamos assim, que olha só para aquilo que o homem vê, que olha para aquilo que não é de tão importante diante de Deus. Percebem como a narrativa bíblica nos mostra, olha, Jacó continua Jacó. Lembrando que até aqui, a gente precisa, o que a gente tem do texto é o que em Betel Jacó falou, olha, se eu voltar, então o Deus do meu pai, Deus de Abraão, Deus de meu pai Isaac, será o meu Deus, ou seja, não é Deus dele ainda. Então, é esse o Jacó eleito. Como que Deus vai transformar a vida desse sujeito? É o que a gente está vendo aqui na narrativa. Então, Jacó começa pela motivação errada, mais uma vez, e negociando aqui, para tentar até se dar bem. Jacó não era tolo, ele sabia o costume da terra, tanto é que Labão argumenta isso com ele depois, que primeiro dá-se a mais velha, depois da mais moça, mas ele vira e fala, não, ó, pela sua filha mais moça, então ele está ali negociando, ele está tentando ser Jacó, só que é aquela coisa, um esperto, um malandro, sempre vai encontrar outro mais malandro. Isso é a lei do universo, brincadeira. Mas isso daí nos mostra isso. O texto nos mostra isso. Jacó vai começar a sofrer ainda mais por causa da sua esperteza. Ele já sai da terra muito distante. A gente viu na semana passada, ele não pôde nem estar presente nos últimos dias da sua mãe, que ele tanto amava. Ela falece quando ele ainda está longe, e agora ele sai sem nada, uma mão na frente e outra atrás, e agora ele ainda encontra um sujeito enganador, do qual ele vai ficar extremamente dependente por muitos anos. Tá? Então, Jacó é enganado por Labão. Na noite de núpcias, então, Jacó trabalha aos 7 anos, e aí, finalmente, na noite de núpcias, ele se deita com Lia. A gente, provavelmente tudo escuro, véus muito grossos, ele não percebeu que era Lia. E ele só vai perceber justamente na manhã seguinte. E aqui, a gente abre o texto no versículo, deixa eu achar aqui, gente, 23. Versículo 23, agora do capítulo 29. À noite conduziu a Lia, sua filha, aqui é Labão, tá? Vou ler do 22 para ficar mais claro. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete, por causa do casamento. À noite conduziu a Lia, sua filha, e a entregou a Jacó, e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Aqui o versículo 25 não faz jus ao original, gente. Porque no original aqui, Lia é uma interjeição. Então eu vou traduzir ao pé da letra. Seria mais ou menos assim. Ao amanhecer, viu
Jacó, Lia! É tipo isso. Entendeu? Ele meio que deu um grito de espanto. Aqui, Lia, é uma interjeição. Lia? Tipo, que isso? O que está acontecendo aqui? Ele realmente não tinha ideia do que estava acontecendo. E aí, então, ele foi falar com Labão. O que você fez? Que é isso que me fizeste? Eu não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Olha, está voltando aí. A gente não acredita em karma, tá? Isso não é karma. Isso é consequência do pecado. Não confundam, tá bom, gente? Mas está aí. Pois me enganaste. Ele tentou dar uma desperto para Labão, negociando com a mais moça, e aí ele se deu mal. E aí, então, a gente vê no versículo 31, aí depois, passada uma semana, aí então ele recebe também a Raquel. E aí, versículo 28, concordou Jacó, 27, decorrida a semana dessa, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Ou seja, ele ainda garantiu mais 7 anos de mão de obra aí gratuita para ele. E aí, então, Labão deu Raquel para Jacó. A dinâmica, a história aqui, a narrativa começa a ficar interessante, porque agora ela não foca mais em Jacó, mas ela foca nas duas irmãs, em Lia e Raquel. Parece até um paralelo mesmo entre Esaú e Jacó. É um conflito entre duas irmãs, buscando interesses pessoais. E aí a gente vê no versículo 31, vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Então a gente vê como Deus inverte a situação conjugal ali. Claramente, Lia era um fardo, era uma obrigação para Jacó. Ele amava Raquel, mas Deus permitiu que Raquel fosse estéril e Lia é quem iniciasse a descendência de Jacó. E isso isso nos revela o interesse e o caráter de cada uma dessas mulheres. Essas mulheres também não estavam preocupadas e não estavam interessadas por Jacó. A narrativa bíblica aqui nos mostra, então, que todos os personagens, Jacó, Labão, Raquel, Lia, todos buscavam o próprio interesse. E é desse povo aí, é dessa gente, que vai sair o Salvador. É desse povo que vai ser cumprida a promessa de Abraão. Então o texto bíblico nos é claro, ele nos mostra pessoas quebradas, pessoas corruptas, pessoas pecaminosas, depravadas, que Deus transforma para a sua própria glória, para o cumprimento da sua vontade, da sua promessa. Essa é a história de cada um de nós aqui, gente. É a história de cada um de nós aqui. É isso que o texto nos mostra. Ninguém se salva aqui. Ninguém, nem aquele que foi eleito para ser o representante pactual. É necessário que Deus humilhe, é necessário que Deus transforme ao longo de anos, para que aquilo para o qual Jacó foi chamado esteja alinhado com quem ele é. Nós somos chamados para sermos santos. Então Deus trabalha na nossa vida para que o nosso caráter, de fato, se alinhe com a nossa identidade de santos. Nós somos santos em Cristo Jesus, mas ainda não somos plenamente santos. Nós somos tratados como justos, nós somos declarados justos, mas nós não agimos com justiça, porque é necessário que Deus nos transforme. Então esse é um segundo princípio teológico desse texto. O primeiro, então, Deus transforma a vida dos seus eleitos, e o segundo, ele vai agir a partir de pecadores, a partir de inimigos, e vai transformá-los para a sua própria glória. Dani, por favor, o microfone.
O pastor, só vou voltar um pouquinho lá no primeiro capítulo que a gente leu sobre Deus destruiu aquele povo todo, só salvou a vida daquele pessoal lá, né? De Noé e a família. De Noé, pois é. Aí eu fico comparando nós hoje com aquele tempo. Nós não somos diferentes daquele povo. Não, é todo mundo ruim. E continua ruim. Esse é o ponto do texto, Judite. Isso, eu fico olhando hoje em dia, tem hora que tem uns assuntos que eu fico estarrecida. Assim, com os acontecimentos de hoje. Filho contra pai, pai contra filho, pai que mata filho, estrupa filho. É exatamente isso. Aí eu fico pensando, nós não somos diferentes daquele povo. Nós não somos. E esse é o ponto do texto, tá, Judice? Esse é o ponto do texto bíblico. E é triste a gente pensar isso. Poxa, aquele tempo era mais difícil do povo, não tinha Bíblia, né? Não tinha... Mas hoje tem, o pessoal continua ruim. Então a Bíblia é o Espírito Santo. É sempre o Espírito. Não tinha tanta comunicação como hoje. Você quer saber das coisas, você pergunta a outras pessoas. Aquele tempo era tudo mais difícil do que agora, né? Mas nós não somos diferentes daquele povo. É verdade. Porque no final, gente, a queda está no nosso coração. Então a realidade só revela aquilo que já é nosso. Nós dependemos somente de Deus mesmo, não tem como, não tem para onde fugir, né? É verdade. A gente que conhece a palavra, e hoje a gente tem mais facilidade de, você pratica uma coisa errada, você diz, meu Deus, esse troço não está certo. É verdade. Esse negócio não está certo, porque a gente tem a Bíblia na mão, né? Sim. Ler, aprender e fazer o certo. De fato. Muito bem, gente. Vamos continuar aqui, então, no nosso texto. Obrigado. Então, a gente percebe isso que a Judite comentou, é verdadeiro. Assim como era no tempo de Noé, a situação trágica do pecado é generalizada. E é generalizada na família de Jacó também. Continua ruim. E é nesse povo que Deus vai trabalhar. É no coração dessas pessoas que Deus vai trabalhar. Não é pelos méritos de ninguém aqui. Ninguém aqui saía ileso. O texto no versículo 31, como lemos, Lia era desprezada. Isso era ato contínuo aqui. Tá? Então era algo que assim, Jacó praticamente ignorava Lia, cumpria seus objetivos, suas obrigações matrimoniais, mas literalmente a desprezava, como se ela não estivesse ali. Mas Raquel era amada por Jacó. Raquel era como se fosse o ídolo para Jacó, né? Pegando um gancho no tema que a gente falou ontem lá no estudo dos jovens, que a gente falou sobre idolatria. E no caso de Raquel, ou melhor, desculpa, no caso de Lia, Lia buscava essa felicidade não no Senhor, mas nos próprios filhos. E olha no capítulo 30 agora, e eu farei a leitura dos versículos, deixa eu ver, gente, desculpa, 29. Não, peraí, gente, desculpa, que hoje está confuso aqui meu. É isso mesmo, era o versículo 29, do 32 ao 35, gente, desculpa. Concebeu, pois, Lia, Gênesis 29, 32 e 35. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Olha a motivação do coração dela. Obviamente isso não mudou nada. Versículo 33. Concebeu outra vez e deu à luz um filho, e disse, soube o Senhor que eu era preterida, e me deu mais esse, e chamou-lhe, pois, Simeão. Versículo 34. Outra vez concebeu Lia, e deu à luz um filho, e disse, agora dessa vez se unirá a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos, e por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu e deu à luz um filho, então disse, essa vez louvarei ao Senhor, e por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Isso aqui é um processo na vida de Lia. É óbvio que a partir de Judá ela já não fica
100% ali com o Senhor, mas percebam como que ela vai mudando a perspectiva dela. No início, ela deposita completamente no ter filhos a esperança de que Jacó receba. Olha o que ela coloca ali, vamos ler de novo. Rúben, versículo 32, o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Então ela não está preocupada ali, ela possivelmente ela sabia da promessa, ou talvez não importa. O que importa é o seguinte, Lia não estava preocupada em dar descendência para Jacó, em honrar o nome dele. Ela estava preocupada em ter Jacó para ela. Percebem? E a cada filho ela vai acrescentando isso. Até que chega Judá. E em Judá, o que diz? Desta vez louvarei o Senhor. Em Judá, parece que ela tem uma nova percepção. Em que eu vou louvar a Deus independente do que Jacó pense de mim. É um processo, gente. É uma mudança de direção do coração ali. De novo, não é uma mudança perfeita. Lia não é perfeita. A gente vai ver que daqui a pouco ela continua a competição com a irmã. Porque no coração de Lia, ela quer o marido para ela. E no coração de Raquel? No coração de Raquel, tem essa disputa com a irmã, justamente para prevalecer sobre a irmã. Não porque ela queria ter filhos e dar para Jacó descendência também, não, mas porque ela queria prevalecer sobre a irmã. Versículos 1 a 3 de Gênesis 30. Vendo Raquel que não dava luz a Jacó, não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dá-me filhos, senão morrerei. Então Jacó se irou contra Raquel e disse: acaso estou eu em lugar de Deus, que ao teu ventre impediu frutificar? Respondeu ela: eis aqui Bila, minha serva, coabita com ela, para que dê à luz, e eu traga filhos ao meu colo por meio dela. É a primeira vez que Jacó fala aqui. E ele já está falando, tipo, cara, eu tenho culpa disso, eu não tenho culpa de nada. E qual é a situação, então? Uma situação que nos lembra quem? Abraão. A coisa não está dando certo aos olhos humanos, então a pessoa tenta forçar a barra. Jacó já tinha o histórico, já tinha o conhecimento do que aconteceu com Isaac e Ismael. Qual deveria ser a atitude de Jacó aqui? Não. Ele já errou em tomar 2 esposas, porque ele foi para lá para tomar uma esposa. Então, qual seria o correto? Deitou-se com Lia, casou-se com Lia fique. Ele não faz isso. Segundo, ele entra no jogo, na dinâmica, na briga, na disputa de Raquel e Lia. E para ele tudo bem. Ele ainda não tem esses critérios, percebe? E aí então, ele toma a serva de Raquel, Bila, e acaba tendo filhos com ela. Vejam o caos dessa família, como que os conflitos familiares de pessoas que ignoram a promessa de Deus e a aliança, as promessas da aliança, isso vai gerando um crescimento no caos mesmo, familiar. E aqui o texto foca primeiro nesse conflito entre Raquel e Lia. Daqui a pouco ele vai voltar para o conflito de Jacó com Labão. Então imagina a vida de Jacó. Para todo lugar havia conflito, havia desastre, havia tragédia. E vejamos, por último, um último ponto aqui da narrativa, a que nível chegou esse conflito entre as mulheres. Agora sim, Gênesis 30, versículo 14. Gênesis 30, versículo 14. Foi Rúben, nos dias da ceifa do trigo,
Rúben, filho de Lia, né? E achou mandrágonas no campo e trouxe-as a Lia, sua mãe. Só um parênteses, havia na época um entendimento de que essas plantas mandrágonas trouxessem fertilidade, tá? E elas nasciam naturalmente, então não podia plantar, ter uma plantação de mandrágonas, tá? Então Rúben estava lá no meio da ceifa do trigo, e lá no meio encontrou ali um pezinho de mandrágona e levou para Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: dá-me das mandrágonas do teu filho. Olha a resposta de Lia. Respondeu ela: achas pouco me teres levado marido? Tomarás também as mandrágonas do meu filho? Disse Raquel: ele te possuirá essa noite a troco das mandrágonas do teu filho. À tarde, vindo Jacó do campo, saiu-lhe ao encontro Lia e lhe disse: essa noite me possuirás, pois eu te aluguei pelas mandrágonas do meu filho. E Jacó naquela noite coabitou com ela. Ou seja, está muito claro que tanto para Raquel quanto para Lia, Jacó é só um objeto. Olha o nível de humilhação que Jacó chega. Te aluguei por um punhado de mato, e hoje você vai se deitar comigo. E aqui Jacó nem responde, tá? Ele se deita e tal, e Lia tem mais um filho. Então percebam que cada um aqui está realmente seguindo o seu próprio coração. Deus ainda vai transformar, está transformando, é um processo, mas a gente tem esse cenário caótico, esse cenário trágico, e é nesse meio em que Deus vai tratar com Jacó. Seguindo a nossa história, e aí a partir do versículo 27, a gente vê que, a partir do versículo 25, na verdade, do capítulo 30, a gente vê que volta a discussão entre Labão e Jacó. Então, no versículo 25, aí depois Raquel vai, depois vocês podem ler em casa, tá? Essa dinâmica de como cada uma vai tendo filhos e dando as suas servas para terem filhos. Versículo 25, tendo Raquel dado à luz a José, disse Jacó a Labão: permite-me que eu volte ao meu lugar e à minha terra. Dá meus filhos e as minhas mulheres, pelas quais eu te servi, e partirei, pois tu sabes quanto e de que maneira te servi. Então aqui agora, Jacó quer retornar para casa. Mas veja, qual é a motivação de Jacó aqui a princípio? Que ele saia daquele caos. Raquel já teve filhos, ele já tem muitos filhos, ele já trabalhou o suficiente, ele quer sair daquela situação. Ele é praticamente escravo de Labão e não tem maneira dele prosperar ali e dele sair dali. Então ele pede dele prosperar ali. Então ele pede para Labão que ele saia dali. E aí então Jacó é mais uma vez enganado por Labão. Versículo então 30. Não, desculpa. Versículo 31. Então Labão lhe perguntou: que te darei? Respondeu Jacó: nada me darás. Tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho se me fizeres isso. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando deles os salpicados e malhados e todos os negros entre os cordeiros, e o que é malhado e salpicado entre as cabras, e será isso o meu salário. E aí a gente pula para o versículo 35. Mas naquele mesmo dia, separou Labão os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, todos os que tinham alguma brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os passou à mão de seus filhos, e pôs distância de 3 dias de jornada entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Então aquilo que seria a parte concordada, o que ele faz? Ele passa para os filhos: não, é dos meus filhos agora. Então você não tem nada, você vai ter que trabalhar tudo de novo. Você não tem nada que você pegar. Então, mais uma vez, ele é enganado. Então, ele continua trabalhando. E aqui, mesmo Jacó reconhecendo que tudo que ele tem vem do Senhor, porque nesse diálogo anterior, o ponto do diálogo é que Labão reconhece que foi o Senhor que abençoou Jacó, e por isso ele prosperou tanto no rebanho, e é por isso também que Labão não quer deixar Jacó ir. Porque o Senhor o abençoou através de Jacó. Jacó indo embora, a bênção do Senhor vai embora com Jacó. É essa a ideia de Labão. Então ele tenta de todo jeito prender Jacó ali.
E mesmo reconhecendo que é a mão do Senhor, todo mundo reconhece isso na narrativa, Jacó, Labão, enfim, Jacó faz as coisas com as próprias mãos. E aí, versículos 37 a 43. Acompanha comigo. Tomou então Jacó várias verdes de álamo, de aveleira, de plátano, e lhes removeu a casca, em riscas abertas, deixando aparecer a brancura das varas, aos quais assim encorchadas, pôs ele em frente ao rebanho, nos canais de água e nos bebedouros, aonde os rebanhos viam para descendentar-se, e conceberam quando vinham beber. E concebia o rebanho diante das varas, as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros e virou o rebanho para o lado dos listados e dos pretos nos rebanhos de Labão. E pôs o seu rebanho à parte e não o juntou com o rebanho de Labão, até por medo de ser roubado, alguma coisa assim, né? E todas as vezes que concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho nos canais de água, para que concebessem diante das varas. Então, o que está acontecendo aqui, gente? Jacó levava o rebanho para as cabras, os bodes, enfim, para beber água. E ele percebeu que quando tinha umas determinadas varas em frente ao rebanho, eles concebiam. E aí ele falou, opa, quando for uma galera forte, saudável, beber água, eu vou botar as varas ali e pegar aquilo ali para mim. Quando for fraco, eu vou tirar as varas e eu vou deixar aquilo ali no rebanho de Labão. Entenderam? E aí ele coloca, e todas as vezes que concebiam ovelhas fortes, punha Jacó as varas à vista do rebanho, para que concebessem diante das varas. Porém, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim, as fracas eram de Labão, e as fortes eram de Jacó. E o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos, e servas e servos, e camelos e jumentos. Então, gente, a gente percebe que Jacó está tentando se apropriar de novo daquilo que ele acha que é dele. Então, a gente percebe isso, que Jacó, não, olha, eu fui roubado por Labão, estou sendo enganado por Labão, então eu também vou enganar Labão. Isso mostra o coração de Jacó e o tempo todo ele tentando prevalecer. Mas a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, como que a gente explica Jacó ter se dado bem nisso? Jacó enganou de novo. Ele enganou o irmão e se safou. Ele enganou o pai, recebeu a bênção. Ele enganou Labão e o versículo 43 nos diz que ele se tornou mais e mais rico. Então o que a gente pode tirar dessa história de lição? Que Deus abençoa os malandros? Mas Deus não abençoou Jacó? Por favor, Dani. A gente tem que explicar isso aí que está acontecendo, gente. Mas eu fico na dúvida se era uma enganação ou era um conhecimento, entende? Então, se ele tinha o conhecimento técnico, né, daquela época a respeito de reprodução, por exemplo, se ele não estava usando do conhecimento dele de forma, sei lá, lícita até, não sei. Tá. Já respondo essa pergunta. Não era conhecimento. Mas ainda que fosse, gente, pensa você é um cristão. Quando você é um vendedor cristão, e aí você conhece, chega uma pessoa na loja, você ganha por comissão, e aí você sabe que a pessoa que chega, ela não vai comprar nada. Aí você vira para o seu amigo vendedor do lado, não, meu irmão, pode ir lá, vai lá. Vai lá porque é bom, né? Eu cedo a minha vez para você. Mais cliente eu sei que você está precisando, mas você sabe no fundo, é conhecimento. Você sabe no fundo que a pessoa não vai comprar nada. Aí depois, quando for uma hora, se você estiver cansado, eu pego a sua vaga. Pode ser? Pode ser. Aí tá. Aí você dá e a pessoa cede a sua vez na venda para a pessoa, para o seu amigo, sabendo que aquilo ali não vai sair nenhuma venda dali. Aí depois entra um sujeito muito rico que sabe que vai comprar a loja toda. Ah, então, será que agora eu posso ir na sua vez, sabe? Ah, não, beleza, combinado, é justo. E aí, gente? É conhecimento. É certo ou não é? Isso é ético? Isso é uma visão cristã? É assim que a gente faz o nosso testemunho? É exatamente o que Jacó fez. Quando ele via que era forte, ele botava a galera para reproduzir. Quando ele via que era fraco, ele trazia o de Labão. Entendeu? Então não é só o conhecimento, é o uso do conhecimento. Aqui não é conhecimento. Tá? Aqui, provavelmente, é a mesma situação das mandrágonas.
Era um conhecimento ali da época, mas assim, que no final das contas, o texto deixa muito bem claro, quem é que abria e fechava a madre? Era Deus. Quem que mandava os filhos? Era Deus, não era mandrágona. Que Eli abriu mão da mandrágona e teve filho. Depois Raquel também teve filho, mas porque Deus quis. E aí é essa a explicação. De fato, Jacó foi abençoado o tempo todo, mas não por causa da sua esperteza. Ele foi abençoado apesar da sua esperteza. Porque Deus havia prometido isso para ele. Só que ele estava tentando se apropriar da bênção de Deus, não pela confiança em Deus, mas pelo mérito próprio, porque ele ainda não conhecia Deus como Deus da aliança. Mas isso muda. Lembra que eu falei que o tema principal desse texto é a transformação do coração do eleito? Então o coração de Jacó está mudando. Porque ele ainda é enganador, ele ainda tenta enganar, mas ele está vendo que cada passo que ele dá, parece que dá 2 para trás. E agora ele já quer se desvencilhar daquela situação. E aí a gente chega então naquilo que no final da narrativa, no capítulo 31, quando Jacó então quer se retirar da terra de Labão. E olha como é que ele justifica. Aqui o texto, o próprio Jacó nos explica essa situação dos galhos, que é uma situação esquisita, né, gente? Parece meio mandinga, uma coisa meio assim, a coisa vai dando certo. Como assim, gente? E Deus vai abençoando. E aqui Jacó explica, olha só, a partir do versículo 1 do capítulo 31. Então ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam, Jacó se apossou de tudo que era do nosso pai, e do que era de nosso pai juntou ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. Aqui é mais uma postura de hostilidade, tá? Aqui ele estava temendo contra a própria vida. Não é simplesmente, poxa, Labão está chateado comigo, ele era meu amigão, agora ele está meio bolado. Não. Era algo que realmente colocaria a vida dele em risco. Tá bom? Versículo 3. E disse o Senhor a Jacó, torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. É a segunda vez que Jacó tenta ir embora. Na segunda ele consegue. Qual é a diferença da primeira que a gente leu? Na primeira, ele quis ir por conta própria, porque a coisa não estava favorável para ele. Na segunda, Jacó se preocupa, mas ele se levanta para ir? Não. Ele só se levanta para ir quando o Senhor fala com ele. Viram a diferença? Jacó agora está considerando a palavra de Deus para dirigir a sua vida. Ele está considerando a palavra de Deus no cumprimento. E então Jacó, versículo 4, mandou vir Raquel e Lia no campo para junto do seu rebanho e lhe disse, vejo que o rosto do vosso pai não me é favorável como anteriormente, porém o Deus de meu pai tem estado comigo. Então a quem Jacó atribui agora toda a sua riqueza? A Deus. Tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que com todo o empenho tenho servido vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes mudou o salário. Porém Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia, os salpicados serão teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia, os listados serão teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu. Pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos cobriam as ovelhas listadas e salpicadas e malhadas, e o anjo de Deus me disse em sonhos, Jacó. Eu respondi, eis-me aqui. Ele continuou, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste coluna, onde me fizeste um voto. Então, de novo, aqui não quer dizer que o voto de Jacó tinha peso, mas é para Jacó lembrar quem era o Deus que estava falando com ele, tá bom? Levanta-te agora, sai dessa terra e volta para a terra da tua parentela. Em outras palavras, Jacó fez todo aquele esquema lá com os galhos, mas no final ele mesmo ouviu do Senhor que quem é que estava abençoando os rebanhos? Eram os galhos? Era o Senhor.
E aí Jacó fazia lá a mandinga dele, começava a dar certo, aí Labão mudava os critérios. Aí ele fazia a mandinga de novo, era mandinga? Não, era o Senhor. E se ele não fizesse nada? Ia dar o mesmo resultado. Perceberam? Porque Deus é fiel à palavra dele na aliança. E é isso que ele mostrou finalmente para Jacó, e Jacó reconheceu. Tanto que agora ele está testemunhando para as suas esposas. Provavelmente elas sabiam lá do negócio lá dos galhos. Isso ficou registrado, chegou até nós. Se bobear, foi até isso que gerou o conflito com os filhos de Labão. Mas no final, o que Jacó está falando assim, esquece aquele negócio todo, aquela bagunça toda que eu fiz. Foi Deus que me abençoou. Não fui eu na minha esperteza. Olha como o coração de Jacó está completamente transformado para aquele que agora reconhece que não há mais mérito no se prevalecer, que o mérito é do Senhor e do Senhor somente. Então, a gente percebe essa mudança no coração de Jacó, a gente percebe um pouco essa mudança no coração de Lia, não tanto no coração de Raquel, porque na hora de ir embora ela rouba ídolos do seu pai, mas o que é mais importante aqui, para a gente finalizar, como que essa história de Jacó na terra, na casa de Labão, ela contribui para a meta-narrativa, para a grande narrativa da redenção. É aquele passinho na revelação progressiva. Deus é fiel nas suas promessas. Promessas de vida eterna, na aliança. Ele vai fazer cumprir na vida dos eleitos. E é uma etapa necessária para o cumprimento dessa promessa, a transformação no coração dos eleitos. E em Jacó, a gente viu que tudo da promessa de Abraão se cumpriu. Em Gênesis 12:2 a gente lê, de ti farei uma grande nação. E aqui em Jacó a gente tem uma mudança na história da redenção. Porque até aqui Deus lidou com famílias, certo? Foi a família de Abraão, foi a família de Isaac, é a família de Jacó. A partir daqui não serão mais famílias, serão tribos. Esse nome vem muito depois. Mas agora virão 12 tribos. Jacó teve 11 filhos, homens, e Diná, mulher. Mas de José saem 2 tribos, Efraim e Manassés. Então, o que a gente está vendo aqui é uma mudança na história da redenção. Agora, a maneira como Deus vai administrar a sua aliança vai ser através de várias tribos, de vários grupos, debaixo de um mediador. Quem é o mediador? Vai ser Moisés. Primeiro José e depois Moisés. Então a gente está vendo essa transição na história da redenção para o cumprimento do de ti farei uma grande nação. Tem que mudar essa dinâmica. Para uma nação nascer, ela tem que deixar de ser caracterizada pela família. Uma grande nação. Te abençoarei e te engrandecerei grandemente. É outra bênção lá de Gênesis 12, outra promessa. E o próprio Labão reconhece isso, como a gente lê no versículo 27 do capítulo 30. Labão respondeu, ache eu mercê diante de ti, fica comigo, tenho eu experimentado que o Senhor me abençoou através de ti. E aqui também um outro aspecto da aliança, né? Abençoareis que te abençoarem, amaldiçoareis que te amaldiçoarem. Labão enganava Jacó, mas bem ou mal ele ainda estava ali sob os cuidados de Labão. Labão não se colocou contra inimigo de Jacó. Então Labão era abençoado indiretamente por Deus através da vida de Jacó. Aplicação cristocêntrica, gente. É desse cenário que vem Cristo. Cristo, como diz em Apocalipse 5:5, é o leão da tribo de Judá. Porque ele é, de fato, a descendência de Jesus, passando por Davi e tudo, a gente vai ver, é o leão da tribo de Judá. E Judá, quem é dos filhos de Lia? É aquele, agora louvarei ao Senhor. Neste momento louvarei o Senhor. É uma quebra naquela dinâmica. É um prenúncio de que Cristo vai ser essa quebra.
Assim como Jacó, todos os descendentes da aliança são pecadores, são corruptos e precisam ter o coração transformado por Deus. A gente vai seguir na nossa história, a gente vai ver as atrocidades que os filhos de Jacó vão fazer. E Deus vai levantando homens para serem seus representantes, mas ainda são pecadores, ainda caem, ainda erram, ainda precisam ser transformados. Mas tem uma quebra em Cristo. Vai chegar um dia que o descendente verdadeiro de Jacó, perfeito, virá, que é o leão da tribo de Judá, que é o próprio Cristo. E nele se cumpre todas essas coisas. Beleza, irmãos? Dúvidas? Questionamentos? Aflições? Não? Vai lá, Alice. Agora é a hora, gente. Só a título de curiosidade, que eu não sabia o motivo que ela teve tanto interesse nas mandrágoras do filho. Porque é uma planta que só é encontrada lá no Mediterrâneo e ela tem propriedades afrodisíacas, que o pessoal fala. Tanto também com fertilidade da mulher. Exatamente. Por isso que ela se interessou. Né? E eram raras, né? Eram raras, elas cresceram naturalmente. Então, uma mulher encontrar um negócio desse era realmente algo, digamos assim, um privilégio, sei lá, é o que se via naquela época. Mas essa situação da mandrágora, né, reforça aquele meu ponto, né? O tempo todo os personagens estão tentando fazer pela própria mão. Mas aí o texto bíblico vai nos redirecionando. Não, é Deus. Fez e deu certo. Mas é Deus. Mesma coisa você falar assim, não, pastor, porque tem uma mandinga que, sei lá, bota $1 na carteira e depois que eu botei o meu salário aumentou. Que bom, irmão. Deus te abençoou com um salário maior. Não quer dizer que aquele $1 na carteira, nem sei se faz mais isso, gente, até porque eu nem uso carteira mais. Mas não quer dizer que foi aquele $1, entendeu? Não quer dizer que foi aquele $1. É Deus quem faz todas as coisas. É Ele quem escreve a história. É Ele quem conduz as narrativas. É Ele quem governa o mundo através da sua providência. E a gente tem que se apegar a essa grande realidade, que é isso que o texto nos mostra. A gente não precisa ficar dando os nossos pulos. A gente tem que fazer a nossa parte. De fato, Jacó chegou lá sem nada. E trabalhou para isso. E foi abençoado por Deus no seu trabalho. E Deus cumpriu a promessa dele de prosperidade, que era muito específica para Jacó, tá, gente? Não quer dizer que a gente tem que ser próspero e rico e ter muita coisa, não. Era específico para Jacó naquele momento da história da redenção. Mas cumpriu através do trabalho de Jacó, do labor de Jacó. Porque o trabalho é um meio digno pelo qual Deus nos abençoa. O que não é um meio digno? É dar jeitinho. É usar o conhecimento para o mal, é tentar forçar a nossa vontade. Isso não é digno. Deus pode nos abençoar mesmo assim? Até pode. É a grande tensão do livro de Eclesiastes, que o justo sofre e o ímpio prospera. E sempre foi assim debaixo do sol. Sempre foi assim no mundo de pecado. Mas nós, que temos conhecimento da palavra, se a gente quer usufruir das bênçãos de Deus, que seja pelos meios legítimos que Ele nos dá. E Ele vai nos abençoar na medida em que Ele quiser. A prosperidade financeira aqui era uma marca da aliança histórica com Abraão, Isaque e Jacó. Deus não precisa mais fazer ninguém prosperar financeiramente para mostrar que aquela pessoa é eleita. Porque chegou aquele que tem todas as coisas, aquele que nos ofereceu tesouro muito maior do que os tesouros dessa terra, onde traça e ferrugem não consomem, que é Cristo. Então a nossa riqueza, a nossa prosperidade é Cristo, é o reino prometido. Por isso que a gente não pode buscar prosperidade financeira como sinônimo de promessa pactual de Deus. Aquilo foi específico naquele momento da história da redenção. Não é assim para nós hoje. Deus pode nos fazer prosperar? Pode, louvado seja Deus por isso. Use bem, como Paulo instrui. Deus não te fez prosperar?
ótimo, faça de forma correta também, como a Bíblia nos instrui. Ser fiel no pouco e ser fiel no mundo, no muito, e no mundo também. Amém, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, agradecer ao Senhor pela essa manhã, pela sua palavra. Senhor, muito obrigado, Pai, porque apesar de todos nós sermos pecadores, de todos nós um dia termos nos encontrado distantes, inimigos do Senhor, o Senhor nos chamou para a Tua presença, o Senhor nos deu um coração novo, o Senhor nos separou, nos elegeu segundo a Tua vontade, e o Senhor nos transforma, Pai, para que verdadeiramente sejamos santos e um dia verdadeiramente sejamos justos, como assim somos declarados diante de Ti por Cristo, através da nossa fé, Pai. Nos ajuda a confiar na Tua providência, nos ajuda a confiar no Teu poder, na Tua fidelidade, na Tua bondade, na Tua misericórdia que se renova a cada manhã, para que as nossas conquistas, os nossos planos, as motivações do nosso coração sejam legítimas na Tua presença. Que façamos todas essas coisas com a força do nosso braço, com a nossa energia, com a nossa inteligência, mas sabendo que tudo isso é instrumento dado pelo Senhor e que o mérito é exclusivo do Senhor, Pai. Não nos deixe cair em tentação, na tentação que o mundo nos oferece, de que nós somos escritores da nossa própria história, de que nós temos o nosso destino nas nossas mãos, que nós somos protagonistas da nossa vida. Não, Senhor. Livra-nos desse mal, Pai. Livra-nos de sermos como Jacó. Livra-nos de sermos enganadores. Livra-nos de sermos interesseiros. Livra-nos, Senhor, de um coração que se seduz pelas coisas da terra e afeiçoa o nosso coração a Cristo, que aquilo que nos satisfaz, que aquilo que nos direciona como propósito de vida, que aquilo que nos dá ânimo, nos dá vontade de viver, de lutar, de trabalhar, de criar os nossos filhos, que seja o Teu reino, Pai, porque é eterno. Ensina-nos, Senhor, e livra-nos do maligno, em nome de Cristo Jesus. Obrigado pelo nosso almoço, teremos agora, cada um nas suas casas, que o Senhor mesmo nos abençoe, o Senhor nos abençoa na nossa mesa, louvado seja o Teu nome por isso. O Deus que proveu a Jacó é aquele que coloca pão na nossa mesa. Louvado seja o Teu nome por isso. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom domingo, aproveitem, descansem no dia do Senhor e, permitindo Deus, até mais tarde para prestarmos culto a Ele.